Mulher de meia idade chega para você com palpitação e sensação de bolo na garganta. Antes que você ache que é piti, você palpou o pescoço dela e sente um bolo aqui, um aumento verdadeiro da tireoide dessa paciente. Imediatamente você pede ultrassom da tireoide e o resultado é essa imagem aqui. O que você acha que essa paciente tem? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Pessoal, vamos lá? Paciente com palpitação e aumento da glândula tireoidiana, você já está pensando em crise tireotóxica, né? O paciente está hipertireoideia. Ok, mas lembra que o hipertireoidismo pode ser transitório? Ele pode fazer o hipertireoidismo transitório até mesmo em causas de hipotireoidismo clássico, como doença de Hashimoto. Então, para a gente começar essa investigação aqui, o ultrassom vai ajudar demais no diagnóstico, porque no ultrassom eu posso ver manifestações da doença que vão direcionar a minha suspeita, além de tudo que eu vou ter de laboratório. Então, aqui nesse caso, a gente está vendo uma glândula difusamente aumentada e heterogênea, tá, gente? Aqui a gente tem a traqueia, neotraqueal, a sombra da traqueia, o lobo direito da tireoide, o lobo esquerdo da tireoide. A tireoide, ela parece um H, uma borboleta ali repousando sobre a traqueia. Lobo direito aqui, lobo esquerdo aqui, e aqui a gente tem o istmo tireoidiano. Quando eu alongo o transdutor num desses lobos, tem um aspecto que lembra a vela de um barco, como vocês estão vendo aqui. Mas normalmente a tireoide é bem mais homogênea. Aqui ela está difusamente heterogênea, tá, pessoal? E quando a gente liga o Doppler, a gente vê um aumento pronunciado e difuso da vascularização. Normalmente a tireoide não tem tanto vaso. Tudo que você está vendo em laranjinha ou vermelhinho aí é vaso. Esse padrão de imagem é chamado de inferno tireoidiano. E ele começa a fazer a gente pensar na doença que essa paciente tem, que é a doença de Graves. Doença de Graves é a causa mais comum, mais de 85% dos casos de hipertireoidismo, ou melhor, de crise tireotóxica, tá? E quando você está suspeitando de doença de Graves, o ultrassom é uma ferramenta poderosíssima para fazer o diagnóstico, porque além de ver tudo isso, aumento da tireoide, heterogeneidade do parênquima, aumento da vascularização, você ainda consegue medir a velocidade de pico da artéria tireoidiana inferior. Enfim, se você tem uma artéria tireoidiana com a velocidade de pico elevada, isso é extremamente específico para a doença de Graves. Em alguns trabalhos, inclusive substituindo até exame de medicina nuclear para fazer o diagnóstico. Então, olha como o ultrassom é decisivo para essas pacientes. Uma vez que a gente tem, então, a suspeita diagnóstica, a gente vai medir lá o pico da velocidade, e aí tem pontos de corte diferentes para cada trabalho. A maioria dos trabalhos traz ali pontos de corte acima de 52, 53 de velocidade, já como diagnósticos. Nesse caso aqui, a gente pegou a artériazinha, ó, botou aqui o caliper, olha a velocidade que deu, 131. Então, definitivamente é um paciente que é, até que prove o contrário, um paciente com doença de Graves, ok? Então, na imagem, a gente vê tudo isso que a gente falou. A clínica é clínica de tireotoxicose ou de crise tireotóxica, paciente hipertireoideia. Tipicamente vai pegar mulher, muito mais mulher do que homem, mulher de meia idade, exatamente como a paciente do caso era. Olha o volume dessa tireoide, gente, 24, muito aumentado, tá? Mas o que mais vai chamar atenção, eventualmente, nesses pacientes, não é nem a tireoide em si. Às vezes o paciente chega para você por uma queixa oftálmica, ocular. Ele chega falando, doutor, meu olho está muito esbugalhado. Às vezes não tem nada a ver com palpitação, ele acha que o olho está esbugalhado ou que ele está ansioso. E quando você vai examinar, realmente está. O paciente tem uma exoftalmia, tem uma proptose. Beleza, proptose e exoftalmia tem 1000 diferenciais, mas quando isso está relacionado à doença de Graves, geralmente está relacionado à orbitopatia de Graves, que é o quê? Que é o espessamento da musculatura reta orbital associada à proliferação da gordura orbital. Ou seja, pretinho aqui, ó, é a gordura da cavidade orbital, ela vai proliferar. Em cinza é o músculo reto-orbital que vai espessar. Tem mais gordura, tem mais músculo na cavidade orbital, o olho vai ser empurrado, não vai ter espaço para ele, ele vai se
anteriorizar. E, gente, tipicamente isso vai seguir uma distribuição que é pegar primeiro o inferior, depois o medial, depois o superior, depois o lateral e, por último, os oblíquos, tá? É como se fosse um relógio andando, começando aqui das 6 horas. Mas você pode lembrar do mnemônico também, I'm slow, estou lento. Ah, João, mas pô, não era hipertireoidismo? Por que I'm slow, estou lento? Devia ser para o hipotireoidismo. Exatamente, presta atenção. Orbitopatia de Graves não é exclusividade da doença de Graves, da hipertireoidismo. Ela também ocorre na doença de Hashimoto, que causa hipotireoidismo. Então, I'm slow, estou lento, você lembra lá do hipotireoidismo de Hashimoto, também ocorre em Graves, e aí você pode guardar o mnemônico I'm slow, IMSLO, inferior medial lateral, inferior medial superior, lateral e oblíquo. Marcado aqui para vocês a musculatura reto-orbital espessada, treino no olho. E aqui no sagital, você pode ver uma marca da orbitopatia tireoidiana, da orbitopatia de Graves, que é o espessamento do ventre muscular com relativa preservação da extensão, da inserção do músculo. Ou seja, você tem um ventre muito espessado, mas aqui na pontinha volta ao tamanho normal. Isso aqui é chamado de sinal da garrafa de Coca-Cola. É um sinal clássico da orbitopatia tireoidiana e está marcado aí para vocês. Devia até ter colocado, por favor, produção, coloca uma garrafinha de Coca-Cola aqui para o pessoal enxergar a garrafinha de Coca-Cola aqui. Ok? Se precisar, pausa o vídeo e treina o olho. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte a aula, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e se quiser, me escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e tira suas dúvidas, fica à vontade. Se quiser as imagens dessa aula, é muito fácil. No nosso grupo de estudos do Telegram, que está na descrição do vídeo, você pode baixar essa e muitas outras imagens de casos anteriores. É isso aí, te vejo na próxima aula.